certinhos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, não é só alface, eu sou a Bia e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um doce de leite de aveia, olha, delícia! E para essa receita a gente precisa de apenas 3 ingredientes. Aqui eu tenho a aveia em flocos finos, mas aqui também pode usar aveia em flocos grandes, não importa. Açúcar, aqui eu tô usando o açúcar branco, mas você pode usar o açúcar demerara, o açúcar mascavo, o açúcar de coco, não importa, né? Vai fazer o seu doce de leite do mesmo jeito. O que vai mudar é o sabor final e a cor. Tanto o açúcar mascavo quanto o açúcar de coco, eles vão dar uma cor, uma tonalidade um pouco mais escura aqui pro seu doce de leite, mas nada errado com isso, você pode usar o açúcar da sua preferência, tá bom? E o nosso terceiro e último ingrediente é a água, que tá dividida aqui em 2 volumes e vocês vão já entender por quê. E lembrando pra vocês que, como sempre, a quantidade de ingredientes certinha e o modo de preparo vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, pra começar aqui a nossa receita, a gente vai pegar essa quantidade aqui menor de água, tá? Essa água que tá morna, eu aqueci ali no micro-ondas durante 1 minutinho e vou acrescentar aqui na nossa tigela de aveia e deixar a aveia absorver um pouco essa água. A gente vai deixar aqui mais ou menos uns 5 minutinhos absorvendo. Passado aqui uns 5 minutos, a gente precisa bater essa aveia com o restante da água. E aqui eu vou usar o Magic Bullet, tá? Aqui eu vou usar ele só porque é um tamanho compacto, cabe aqui a quantidade de aveia. Mas se você não tiver, você pode usar um liquidificador sem problemas. Aqui eu vou usar realmente só porque o liquidificador aqui de casa é muito grande e não precisa, né, usar para essa quantidadezinha aqui de aveia. Aqui, ó, eu vou transferir a aveia que estava na vasilha para o nosso NutriBullet aqui. Acrescentar agora o restante da água e bater. E um detalhe aqui na hora de bater a aveia é bater apenas o suficiente para ela se desmanchar na água, tá? Não ficar batendo muito além disso, porque vai acabar que ela vai soltar ali o amido, né? A aveia tem bastante amido e vai ficar uma mistura muito pegajosa, vai virar quase um mingau aí ao invés do leite que a gente tá querendo aqui nessa receita, tá bom? Então aqui, ó, bati menos de 1 minuto, vou verificar como é que tá aqui, ó, tá assim. Vou bater aqui só mais um pouquinho porque eu ainda tô vendo uns pedacinhos aqui de aveia no nosso leite aqui concentrado de aveia, né? Vou olhar aqui de novo. Prontinho. Agora já tá aqui bem mais líquido. Vou até verificar aqui com a colher. E foi assim que ficou, ó, o nosso concentrado de aveia, que ficou um leite bem grosso de aveia. Eu já tenho um vídeo aqui do canal ensinando como é que faz leite de aveia e a gente usa um pouco mais de água, né? Porque aqui ficou bem concentrado. Lá o nosso objetivo era fazer o leite, então a gente usou mais água. Aqui, como é na nossa receita, a gente quer fazer um doce, né? Um doce de leite de aveia, a gente usou menos água, porque se a gente usar mais água aqui para bater, vai demorar só mais tempo para cozinhar na panela, né? Para reduzir, para fazer essa água evaporar. Então a gente já reduz o nosso tempo de cozimento aqui no começo, colocando menos água na nossa aveia. E agora você tem a opção de coar esse leite aqui concentrado de aveia, né, para tirar todos os resíduos da aveia bem direitinho. Pode coar ali num saco voar ou num pano de prato e aí vai tirar os resíduos, né, da aveia bem direitinho. Ou você pode usar o leite do jeito que tá aqui mesmo, que é o que eu vou fazer aqui nessa receita. E para continuar a nossa receita, a gente precisa ir ali pro fogão. Aqui no fogão a gente vai precisar de uma panela para começar a derreter o nosso açúcar. Então eu vou acrescentar aqui o açúcar na panela. E a gente vai deixar ele derretendo aqui até formar um caramelo. Eu pensei em trazer essa receita de doce de leite de aveia aqui pro canal como uma forma de trazer uma receita um pouco mais inclusiva. Por quê? A gente aqui na culinária vegana acaba se apoiando muito em oleaginosas como a castanha de caju e o amendoim, por exemplo. O amendoim oficialmente é uma leguminosa, mas enfim, a gente fala disso depois. E aí, existem pessoas que não podem comer esse tipo de ingrediente, né? Daria pra fazer aqui perfeitamente um doce de leite de castanha de caju, um doce de leite de amendoim, mas teriam pessoas que não poderiam comer. Então eu tô trazendo essa receita aqui como uma forma de tentar deixar tudo um pouco mais inclusivo. E enquanto eu tava falando aqui com vocês, o nosso açúcar já começou a derreter, olha, aqui já tá bem derretido. E lembrando pra vocês que o fogo aqui tem que ser bem baixo, tá bom? Não pode deixar no fogo alto porque vai queimar o seu açúcar.
Esse caramelo aqui é diferente do caramelo que a gente fez para a receita de castanha de caju caramelizada. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. E lá naquela receita a gente fez um caramelo molhado, que basicamente a gente acrescentou água junto com açúcar aqui na panela para fazer o caramelo. Esse caramelo que a gente está fazendo hoje é o caramelo seco, que é basicamente o açúcar derretido. E aqui eu vou dizer exatamente a mesma coisa que eu disse quando a gente estava fazendo o caramelo molhado lá no outro vídeo, que é, não saia de perto da sua panela enquanto você estiver fazendo um caramelo, tá? Não saia, porque, olha, isso aqui, 5 minutos, queima. E aí, açúcar queimado é triste. Eu tive um professor no college que eu fiz aqui no Canadá que dizia que nada mais no mundo importa quando você tá fazendo um caramelo. E aqui o nosso açúcar já tá quase todo derretido, só tem um pouquinho aqui nas laterais, então tá bem pertinho da gente dar continuidade aqui na nossa receita. Nosso caramelo já tá pronto, ó, o açúcar já derreteu completamente. Tá aqui, ó, bem líquido. E agora chegou a hora da gente acrescentar o nosso leite de aveia concentrado. Então, ó, vou pegar aqui e despejar. E, ó, vou começar a mexer aqui com uma espátula. Mexe bem aqui, porque o açúcar vai ficar um pouco duro, porque o leite que a gente acrescentou, ele não tava tão quente quanto o açúcar, né? Então, dá aqui esse choque térmico e o açúcar cria umas partes, assim, umas bolotas bem duras. Então, ó, mexe bem aqui pra gente conseguir derreter de novo o açúcar. Nesse momento aqui você pode aumentar um pouquinho o fogo e deixar o fogo em fogo médio. E em pouquíssimo tempo, tem aqui no máximo uns 3 minutos que eu tô mexendo a panela, o nosso doce de leite, ó, já tá com uma consistência perfeita, ó. Quando a gente faz assim com a espátula, ele não volta, então ele tá aqui bem durinho. Aqui eu vou já desligar o fogo, porque o nosso doce de leite já tá pronto. E tá pronto aqui o nosso doce de leite de aveia. E, gente, olha aqui a cor que ficou. Como eu disse pra vocês, é que ele ficou uma cor um pouquinho mais clarinha do que se a gente tivesse usado o açúcar mascavo ou o açúcar de coco, né? Mas se você quiser que ele fique um pouco mais escuro do que isso aqui, é só deixar o seu caramelo ficar um pouco mais escuro antes de acrescentar o leite de aveia, tá? Quando você estiver ali na panela, o açúcar já estiver derretido, né? O caramelo já estiver se formado, você deixa ele um pouquinho mais. E quanto mais tempo você deixar ele na panela, mais escuro ele vai ficar. E aí, quando você acrescentar o leite de aveia, ele também, consequentemente, vai ficar aqui um pouco mais escuro. E agora vamos para a parte que interessa, não é mesmo? Que é provar esse doce de leite aqui. Então vamos aqui, eu vou pegar uma colher. Ficou gostoso. Tem bastante gosto de aveia, obviamente. Não ficou tão doce quanto a gente esperaria de um doce de leite. Mas pra mim, que não gosta de coisa extremamente doce, tá aqui perfeito. Mas se você gostar, né, de um pouquinho mais doce, você pode acrescentar aí um pouquinho mais de açúcar na sua receita. Não vai desandar o seu doce de leite, vai ficar só um pouco mais doce. Ficou com bastante gosto de aveia, obviamente, porque foi a aveia que a gente usou aqui como base pra fazer esse doce de leite. Mas uma coisa que eu já ouvi de pessoas não veganas, né, não vegetarianas, quando eu faço doce de leite ou brigadeiro usando algum ingrediente que, obviamente, não é o leite de vaca, eles falam assim: ah, mas ficou com muito gosto de castanha. Ficou com muito gosto de amendoim. Claro, eu usei esses ingredientes na receita, né? Eles são a base dessa receita. Assim como um doce de leite tradicional tem muito gosto do leite de vaca, né? Ele não é um sabor neutro. Talvez seja considerado neutro porque é o que a gente, né, cresce comendo, conhece ali, e é o que a gente espera sentir quando come esse tipo de produto, né? Quando come ali um brigadeiro, espera sentir o gosto do brigadeiro que a gente cresceu na nossa infância comendo. Não é que esse sabor é neutro, né? É só que a gente tá acostumado. Mas eu convido você a experimentar outros sabores e se permitir gostar deles, sabe? Quando a gente entra aqui nessa jornada do veganismo, vegetarianismo, que a gente faz alguma receita que tenta ali imitar uma receita tradicional, que originalmente é feita com ovo, com leite, enfim. A gente acaba esperando que essa receita tenha o mesmo sabor, o sabor idêntico da receita tradicional, e isso muitas vezes não é possível, simplesmente porque os ingredientes são diferentes. Claro que a gente vai conseguir se aproximar da textura, da aparência, do cheiro, do sabor, mas não vai ser exatamente igual, sabe? E tá tudo bem, e é perfeito desse jeito, é ótimo. Não são os mesmos ingredientes, então não vai ser o mesmo sabor. Quando você faz uma coisa usando açafrão, não é a mesma coisa quando você usa páprica defumada, e tá tudo bem. É tudo bem, são outros sabores
e eu tô aqui te convidando a se abrir e se aventurar para novos sabores. E é isso, gente. Muito obrigada por me assistir até aqui. Se você gostou da receita, curte o vídeo aqui embaixo, se inscreve no canal se você tá chegando por aqui agora, se esse é o primeiro vídeo que você vê da Não É Só Alface. E me segue também lá no Instagram e no TikTok. Beijo, até o próximo vídeo.